E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje a gente vai estar aí resolvendo uma outra lista de exercício de cinemática escalar, mas precisamente já nas partes mais introdutórias do movimento uniformemente variado. E essa lista aqui é a minha lista 06, é uma lista que ela está focada na parte da equação horária da velocidade, né? E por meio dos parâmetros dessa equação, a gente também vai entrar na parte da classificação do movimento, tanto quanto ao sentido quanto ao módulo da velocidade, né? Lembrando a vocês que a classificação quanto ao sentido é dizer se é progressivo ou se é retrógrado, ou seja, depende do sinal da velocidade. E classificar quanto ao módulo é classificar como acelerado ou retardado, então depende de uma comparação dos sinais da velocidade e da aceleração naquele instante de tempo solicitado, ok? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque embora essa lista só tenha 4 questões, mas cada questão tem ali 8, 9, 10 quesitos, né? Então pode ficar um vídeo muito longo. Então a primeira parte, né, o vídeo parte 1 seria das questões número 1 e número 2, e na segunda parte as questões número 3 e número 4. Então, vamos iniciar aí a resolução da primeira questão. Ele fala que tem um móvel que descreve uma trajetória retilínea horizontal, cuja velocidade obedece à função v de t igual a 10 mais 4t. E ele está garantindo para a gente, né, que todas essas grandezas descritas nessa função estão nas unidades do SI. E a partir disso ele pede para que a gente responda aos itens, tá bom? Na letra A, ele pede para que a gente determine os valores da aceleração e da velocidade inicial. Então, a gente deve se recordar inicialmente, né, que uma função da velocidade para movimentos que têm a aceleração constante, ou seja, taxas de variação de velocidades iguais, ela segue essa forma aqui, né? É o v de 0 mais a vezes t, ok? Então, quando a gente tem essa função ali, o v de t igual a 10 mais 4t, então a gente pode inferir que a nossa velocidade inicial, que ele pede ali, é de 10 metros por segundo, e que a aceleração tem um valor de 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Então está aí resolvido o nosso quesito A. Vamos para a letra B, onde ele pede para a gente determinar a velocidade no instante 6, né? Ou seja, ele quer saber quem é o v de 6. Então, na nossa função, onde tem a variável t, né, que é o tempo, nós vamos substituir por 6. Portanto, né, o v de 6 vai ser igual a 10 mais 4 vezes 6. Multiplicação é feita primeiro, né? Então vai ficar 10 mais 24. E isso dá 34 metros por segundo. Então a nossa velocidade no instante 6 tem um valor de 34 metros por segundo. Então tá aí resolvido, né? A letra B. Agora bora partir para a letra C. Basicamente a mesma coisa. A única, né? Só que agora ele pede no instante 10, mas o raciocínio vai ser o mesmo, né? A gente vai substituir o instante t igual a 10, né, na nossa função. Ou seja, ele quer saber quem é o v de 10. Portanto, né, o v de 10 vai ser igual a 10 mais 4 vezes 10. Multiplicação primeiro, então vai ficar 10 mais 40. E isso é igual a 50 metros por segundo. Portanto, né, a nossa velocidade no instante 10 tem um valor de 50 metros por segundo. Ok? Vamos seguir agora para a letra D. Agora ele mudou um pouquinho, né? E, aliás, antes de eu comentar sobre a letra D, precisa ter uma discussão interessante sobre o que a gente achou na letra B e na letra C, né? À medida que a gente avançou no tempo, a nossa velocidade ela foi aumentando, né? Porque, por exemplo, no instante de 6 segundos, eu tinha uma velocidade de 34 metros por segundo. E no instante de 10 segundos, eu tenho uma velocidade de 50. E você deve saber o porquê que isso está acontecendo. O motivo está aqui, ó, no valor da aceleração. A minha aceleração ela é positiva, né? Então isso significa que constantemente eu vou estar tendo aumento dos valores da velocidade. Ou ainda, cada vez mais em relação ao referencial, eu vou, né, me distanciando da origem das posições, mais favorável, né, à orientação da trajetória, ok? Porque isso vai implicar também numa velocidade positiva. E agora, iniciando a resolução da letra D, né? Tem um instante de tempo que eu não sei qual é, que a velocidade alcançada foi de 38 metros por segundo, né? Ou seja, tem um V aqui, um tempo, eu não sei qual é, e isso deu 38 metros por segundo. Então, na nossa função, né? A lei que ele deu pra gente era V de t igual a 10 mais 4t.
E aí ele mudou um pouquinho, né? Porque nos quesitos B e C ele dá um instante e pede a velocidade. Agora não, ele está dando a velocidade e pedindo um instante. Então, como 38 metros por segundo é a velocidade, nós vamos substituir isso no local correto, né? Ou seja, no lugar de velocidade. Então vai ficar 38 igual a 10 mais 4t. Esse 10 vai passar subtraindo, então 38 menos 10 é igual a 4t. Portanto, 28 é igual a 4t. Então, t é igual a 28 dividido por 4, né? Que isso vai dar 7 segundos. Então, a gente pode, né, afirmar que a velocidade no instante 7, ou seja, o v de 7, tem um valor de 38 metros por segundo. E está aí resolvida a nossa letra D. Então, agora vamos seguir para a nossa letra E, onde ele pede para a gente, né, qual é o instante em que a velocidade é 46 metros por segundo. Bom, o raciocínio é exatamente o mesmo que a gente fez na letra D, né? Ou seja, ele tem um instante de tempo, eu não sei qual é, que a minha velocidade vai atingir o valor de 46 metros por segundo. 46 metros por segundo. Então, dado que a minha função v de t é 10 mais 4t, como 46 metros por segundo é a velocidade, então a gente vai substituir no lugar de velocidade, né? Então, 46 igual a 10 mais 4t. O 10 vai passar subtraindo, então 46 menos 10 é igual a 4t, ou seja, 36 é igual a 4t. Então, t vai ser igual a 36 dividido por 4, que dá 9 segundos. Então, a gente pode afirmar que a velocidade no instante de 9 segundos tem um valor de 46 metros por segundo. Ok? É tanto que, por exemplo, tanto na letra D quanto na letra E, né? Exemplo, a gente chega aqui na nossa função, né? Que é essa aqui. A gente achou que o instante era 7, né? Então, se você colocar 7 aqui, tem que dar 38, né? 4 vezes 7 é 28, 28 mais 10 dá o 38. Ou então aqui, né? A gente achou que para alcançar o 46, tinha que ser no instante 9. Então, se você retornar e substituir o instante 9 no lugar de t, o resultado tem que dar 46, né? Então, quando você coloca aqui 9 no lugar de t, 4 vezes 9 dá 36. 36 mais 10 dá os 46 do problema inicial, tá bom? E agora vamos seguindo para a nossa letra F. Opa. Na letra F, ele pede para a gente classificar o movimento quanto ao sentido no instante t igual a 5 segundos, né? Classificar quanto ao sentido, como eu comentei no começo do vídeo, é dizer se o movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Ou seja, se ele está a favor da trajetória ou se ele está contra a trajetória. Ou seja, se ele está indo ou se ele está voltando em relação ao referencial que você adotou, né? E para a gente dar essa classificação como progressivo ou retrógrado, a gente precisa do sinal da velocidade, né? E a nossa função, como ela é do tipo v de t igual a 10 mais 4t, dado que na cinemática nós não podemos trabalhar com instante de tempo negativo, então essa função ela é estritamente positiva. Não existe nenhum valor positivo que você substitua nessa função que vai resultar em um valor negativo, né? Talvez se a gente estivesse lá na matemática e a gente fosse colocar, por exemplo, um f de x igual a 4x mais 10, né? Então, de fato, a gente poderia encontrar um valor em que essa função ia dar negativo, né? Seria quando eu tivesse, né, de menos 2,5 para trás. Mas eu não posso utilizar esse valor aqui na cinemática porque eu estou falando de tempo, né? Não existe tempo negativo. Então, sem eu fazer conta, eu já posso dizer que esse movimento ele é progressivo, tá? Claro que não vão ser em todas as situações que você vai bater o olho e já vai logo de cara falando que o movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Porque quando a minha função da velocidade eu tiver sinais opostos entre a velocidade inicial e a aceleração, vão ter instantes de tempo que a velocidade vai ser positiva, vão ter instantes de tempo que a velocidade vai ser negativa, e vai ter um instante de tempo que a velocidade vai ser nula. Ok? Então você já não pode sair afirmando logo de cara. Nessa aqui, a gente já pode dizer que o movimento é sempre progressivo, né? Mas, só para confirmar, a gente vai substituir o instante de tempo que ele solicitou, que é o de 4 segundos, o de 5 segundos, e nós vamos obter uma velocidade positiva, né? Mas você já poderia estar prevendo isso anteriormente, ok? Então, a nossa velocidade é 5 ou 4? Cadê?
É 5. Então a velocidade de 5, V de 5, vai ser igual a 10 mais 4 vezes 5. Multiplicação primeiro, né? Então vai ficar 10 mais 20, e isso é igual a 30 metros por segundo, né? Ou seja, o V de 5 é igual a 30 metros por segundo. E 30 metros por segundo é maior que zero, né? Ou você pode dizer que o V de 5 é maior do que zero. Então, como isso foi positivo, então você tem um movimento, né? Quanto ao sentido, no instante de 5 segundos, o movimento é classificado como progressivo, né? Ou seja, ele está se deslocando a favor da trajetória. A gente pode colocar essa informação, né? Então, no instante de t igual a 5 segundos, o movimento é classificado como progressivo, porque a velocidade nesse instante é positiva. Ou seja, o móvel se desloca a favor da orientação da trajetória. E como essa lista de exercício ela é introdutória, né, nas discussões sobre a velocidade, ela não trata de espaço, mas se a gente quisesse, a gente poderia complementar a ideia, né? Isso iria implicar um aumento dos valores do espaço, né? É uma outra consequência do movimento progressivo ou da velocidade positiva, né? Então, a gente pode colocar aqui em termos de espaço. Nesse instante, o espaço estaria aumentando. Ok? Então a gente pode deixar essa ideia aí. A letra G. Na letra G, ele pede para classificar o movimento quanto ao módulo da velocidade no instante t igual a 4 segundos. Né? Classificar quanto ao módulo é dizer se ele é acelerado ou se ele é retardado. E para que eu faça isso, eu preciso fazer uma comparação dos sinais de velocidade e aceleração nesse instante de tempo solicitado. Né? Um movimento acelerado é aquele movimento em que a aceleração ela ajuda ao que a velocidade inicial já estava fazendo, né? Ou a velocidade que você escolheu. Então, por exemplo, você está dado uma orientação de trajetória. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho aqui um ponto B. E você diz que a trajetória ela é positiva, né, para a direita. Então, você tem um móvel, ele está saindo, eu tenho aqui uma partícula que ela está saindo de A para B. Ou seja, se ela está indo de A para B, ela está a favor da trajetória. Então, ela significa que a sua velocidade inicial ela é positiva. Um movimento acelerado, eu vou intensificar essa velocidade que quer seguir a favor da trajetória. Então, eu vou ter uma aceleração positiva. Os sinais são iguais, então eu vou classificar o movimento, né, como acelerado. Isso significa que o módulo, né, o valor absoluto, a magnitude da velocidade, ela vai estar aumentando. Mas, por exemplo, eu posso ter essa velocidade positiva e começar a aplicar uma frenagem. Então eu teria uma aceleração negativa, né? Ou seja, agora a aceleração está brigando com velocidade. Então eu vou ter agora um movimento retardado. A aceleração está fazendo algo contrário do que a velocidade quer. Mas eu posso ter também a seguinte situação, né? Você está aqui em B e de repente você engata a marcha ré. Então agora você começa a se deslocar, né, saindo de B para A. Então significa que a sua velocidade inicial ela é agora negativa. E aí vamos supor que você aperte o pé ainda mais no acelerador com a marcha ré engatada. Então você vai afastando de uma maneira mais intensa ainda de B para A, né? Ou seja, contra a orientação da trajetória. Então seria uma aceleração negativa também, né? Fazendo com que... Claro que não é o caso de no velocímetro você ter ali os valores da velocidade abaixo de zero, como se fosse num termômetro. Não é assim, né? Que funciona.
Na cinemática você tem uma velocidade negativa, é você se deslocar contra a orientação da trajetória, ou seja, você diz que quem está indo de A para B está indo, então de B para A você está voltando, né? Você estaria retornando. Então você está com a marcha ré engatada, né? Ou deu um cavalo de pau e está retornando, então agora você vai intensificar ainda mais essa velocidade, retornando, né, negativamente em relação à trajetória que você orientou. Ou, então isso aqui seria um movimento acelerado, porque por mais que os sinais de velocidade e aceleração são negativos, mas eles são iguais. Então, o valor da velocidade ele vai cada vez mais decrescer, mas ele está aumentando em módulo, ou seja, em valor absoluto, em magnitude, né? Agora eu posso fazer o seguinte, então, no caso aqui eu classificaria esse movimento como acelerado. Mas eu posso, por exemplo, estar engatando a marcha, né? Eu estou com a marcha ré e de repente eu vou lá e engato a primeira. Então o pneu vai dar aquela cantada, então agora minha aceleração, que era negativa, agora virou positiva. Então minha aceleração agora ela está brigando com a velocidade. Estava engatando na marcha ré, o carro está vindo para trás e de repente você coloca a primeira e começa a apertar o acelerador. Então a aceleração quer uma coisa e a velocidade inicial que você tinha, né, tá querendo outra coisa. Então você está confrontando, né, velocidade com aceleração. Portanto, é que agora eu vou classificar esse movimento como retardado. Então, não é você só olhar o sinal da velocidade e não é só olhar o sinal da aceleração. Você tem que olhar ambos, né? E se esses sinais forem iguais, então o movimento ele vai ser classificado como acelerado. Mas se eles forem opostos, então o movimento ele vai ser classificado como retardado. No caso em questão da nossa função aqui, que é 10 mais 4t, como ela é uma função estritamente positiva, então você já pode afirmar que em qualquer instante o movimento vai ser acelerado, porque a aceleração já é positiva e a velocidade em qualquer instante é positiva também, ou seja, eles dois sempre vão ter o mesmo sinal. Mas a gente vai, né, só responder isso aqui para constar, tá bom? Então, ele pede, se eu não me engano, num instante de 4 segundos, né? Então tá ali, instante de 4 segundos. Então, eu sei que V de t é igual a 10 mais 4t. Então, a partir daqui, eu já sei que minha aceleração ela é 4 metros por segundo ao quadrado. Portanto, né, a minha aceleração ela tem um valor positivo. E agora vamos fazer a velocidade nesse instante 4, né? Ou seja, 10 mais 4 vezes 4. Então vai ser 10 mais 16, que dá 26 metros por segundo. Então, a velocidade no instante 4 ela é de 26 metros por segundo. Então, portanto, né, a minha velocidade no instante 4 é também maior que zero. Então, eu tenho aqui, né, sinais iguais. Sinais iguais. Portanto, nesse instante, né, no instante de tempo de 4 segundos, o movimento é classificado, né, quanto ao módulo da velocidade como movimento acelerado. Ok? Então, em t igual a 4 segundos, quanto ao módulo, o movimento é classificado como acelerado, pois velocidade e aceleração possuem sinais iguais. Perfeito? E aí, a gente finaliza a nossa questão número 1. E agora vamos seguir para a nossa questão número 2 da lista, ok? A lista, deixa eu ver se eu mostro ela aqui para vocês. Tá aqui, né? Vai sendo exibida na tela, tá certo? Eu vou resolver toda ela na íntegra, tá certo? E aí finalizamos a nossa questão número 1 e vamos agora para a questão número 2. As perguntas são as mesmas da questão número 1. A única coisa que a gente tem de diferente agora são os valores, né, na nossa equação da velocidade. Ela tem a mesma natureza, né, uma função do primeiro grau, e alterou não só as magnitudes, mas também alterou o sinal. E vamos ver, né, se isso vai implicar em modificações nas classificações, principalmente ali em relação aos itens F e G, ok?
Muito bem, mais uma vez a nossa função ela está nas unidades do SI. Então, dado que a lei geral da velocidade é v de 0 mais at, então a partir dessa função v de t igual a menos 15 menos 7t nas unidades do SI, podemos afirmar que a velocidade inicial ela tem um valor de menos 15 metros por segundo e a aceleração tem um valor de menos 7 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então está aí respondido o quesito A. Seguindo agora para o quesito B. Determine a velocidade no instante t igual a 5 segundos. Muito simples, ele quer saber quem é o v de 5. Então a gente vai substituir esse instante de 5 lá no valor de t, né? Então, v de 5 vai ser igual a menos 15 menos 7 vezes 5. Multiplicação primeiro, então menos 15 menos 35. Sinais iguais, a gente conserva o sinal e somos módulos, portanto isso dá menos 50 metros por segundo. Então, a nossa velocidade no instante de 5 segundos tem um valor de menos 50 metros por segundo. Ou seja, ele está contra a orientação da trajetória porque está com a velocidade negativa, tá certo? Na letra C, ele quer a velocidade no instante de t igual a 8 segundos. Mesma coisa, né? Só alterou o valor, mas o raciocínio é o mesmo. Ele quer saber quem é o v de 8. Portanto, né, o v de 8 vai ficar o quê? Menos 15 menos 7 vezes 8. Então, menos 15 menos 56. Os sinais são iguais, então conservo o sinal e somos módulos. Isso dá 71 metros por segundo. Então, a velocidade no instante de 8 segundos tem um valor de menos 71 metros por segundo. Então, está aí resolvido a nossa letra C. E agora, seguindo para a letra D e letra E, mais ou menos o mesmo raciocínio da questão anterior, porque nos itens, nos quesitos B e C, ele deu tempo e pediu a velocidade. Agora é o contrário, ele está dando a velocidade e está pedindo o instante de tempo, né? Então, vamos responder aí o quesito D. No quesito D, né, ele quer saber qual é o instante em que a velocidade é de menos 57 metros por segundo. E antes disso, né, observando aí, comparando os valores que nós encontramos nas letras B e C, note que, à medida que o tempo foi passando, a velocidade foi diminuindo ainda mais, ok? Mas a magnitude dela foi aumentando. Ou seja, a intensidade com que esse móvel está se deslocando contra a trajetória está aumentando cada vez mais, né? Então, um dado ali, imagine que tem um ponto zero. Então, ele está indo contra, né? Contra o tempo zero é como se, num plano cartesiano, ele estivesse indo para a esquerda, né? No eixo das abscissas, no eixo X. E à medida que o tempo está passando, a maneira como ele está indo para a esquerda está ficando cada vez mais intensa, né? É isso que está acontecendo aqui nesse caso. E aí na letra D, né? Existe um instante de tempo que eu não sei qual é, que a minha velocidade ela alcança menos 57 metros por segundo. Então, dado que a nossa lei v de t ela é igual a menos 15 menos 7t, como menos 57 é velocidade, então a gente vai substituir esse menos 57 no valor de velocidade. Então, menos 57 é igual a menos 15 menos 7t. Esse 15 vai passar positivo, né? Então vai ficar menos 57 mais 15 igual a menos 7t. E aí, como nós temos uma soma de algarismos de sinais opostos, então a gente vai pegar o sinal de quem tem o maior módulo, que é o 57. Então permanece o sinal dele. E como os sinais são opostos, a gente vai subtrair esses módulos, né? Então 57 menos 15, isso dá 42. Então menos 42 é igual a menos 7t. E aqui tem aquele artifício, a gente multiplicar por menos 1 em ambos os lados, para que os valores fiquem positivos, né? Então 42 igual a 7t. Portanto, t é igual a 42 dividido por 7, que dá 6 segundos, né? Então, é no instante de 6 segundos que ele alcança a velocidade de menos 57 metros por segundo. Então, vamos registrar isso aqui. O v de 6 é igual a menos 57 metros por segundo. Antes tinha interrogação, agora a gente sabe que instante é esse que ele alcança essa velocidade. Seguindo aqui para a nossa letra E,
ele quer saber qual é o instante em que a velocidade é de menos 36 metros por segundo, né? Então, existe um instante de tempo, que eu nem sei quem é, que é a velocidade da quanto ali? Cadê? Menos 36 metros por segundo. Muito bem. Menos 36 metros por segundo. Então, dado que a nossa lei V de t ela é menos 10, menos 10 não, né? Menos 15, menos 7t, como menos 36 é a velocidade, então a gente vai substituir esse menos 36 no lugar de velocidade. Então vai ficar menos 36 igual a menos 15 menos 7t. O 15 está negativo, passa positivo, então menos 36 mais 15 é igual a menos 7t. Sinais opostos, então a gente pega o sinal do menor, do maior, que é 36, do maior módulo, né? E subtrai esses módulos. Então 36 menos 15, isso dá 21. É igual a menos 7. Mais uma vez, o artifício de multiplicar por menos 1 em ambos os lados, então vai ficar 21 igual a 7t. Portanto, t é igual a 21 dividido por 7, que isso dá 3 segundos. Então nós podemos afirmar que a velocidade no instante de 3 segundos é igual a menos 36 metros por segundo. Perfeito? Agora vamos seguir para os nossos quesitos F e G, que discute, né, sobre a questão da classificação. Na letra F, ele quer saber a classificação do movimento quanto ao sentido, né, no instante de t igual a 2 segundos. Então, a letra F, né, eu tenho que V de t, ele é menos 15, menos 7t. E ele quer que eu classifique o movimento quando V, a velocidade, né, é no instante de 2 segundos. E aí, a gente também já pode afirmar logo de cara que esse movimento ele vai ser retrógrado, porque essa função, né, no tempo t maior que zero, ela é estritamente negativa. Não existe nenhum valor aí de tempo que você vai substituir nessa função e vai dar um valor positivo. Isso é impossível, né? Porque como a velocidade inicial ela é menos 15, então, para que ela começasse a ser positiva, eu tenho que adicionar. Mas a aceleração é 7 negativo. Então a aceleração está querendo fazer com que essa velocidade fique cada vez menor. E para que eu obtenha um número positivo numa multiplicação a partir de um dos fatores sendo negativo, o outro tem que ser negativo também, porque dois números negativos multiplicados vira positivo. Mas como é que eu vou colocar tempo negativo? Isso é impossível, né? Então não tem como essa velocidade começar a assumir valores positivos, né? Porque tanto a velocidade inicial quanto a aceleração tem um sinal de menos, ok? Mas a gente vai fazer a conta aqui e com certeza nós vamos obter um valor negativo, o que vai permitir a gente classificar o movimento nesse instante de tempo como retrógrado. Na verdade, em qualquer instante de tempo, esse movimento ele é retrógrado, porque tanto a velocidade inicial quanto a aceleração têm sinais iguais e negativos, tá certo? Então, menos 15, menos 7 vezes 2, multiplicação primeiro, então, menos 15, menos 14. Os sinais são iguais, então você conserva esse sinal e soma os módulos, 15 com 14 dá 29. Então, menos 29 metros por segundo. Portanto, a velocidade no instante 2, ela tem um valor de menos 29 metros por segundo. Ou seja, né, a velocidade no instante 2, ela é negativa, né, menor que zero. Então, a gente vai classificar esse movimento como retrógrado. Ou seja, ele está se deslocando contra a orientação da trajetória, né? Então, se você está dizendo que quem está indo é para a direita, então ele está voltando, né? Ou seja, ele está indo para a esquerda. Inclusive, a gente pode até pegar aquele texto, né, que a gente colocou no item anterior, copiar ele aqui, e a gente vai colocar os termos mais importantes, tudo ao contrário, né? Então, no caso aqui, né, é um instante de 2 segundos. O movimento é classificado como retrógrado, então a gente vai tirar progressivo e vai colocar retrógrado. Porque a velocidade nesse instante é negativa. Ou seja, o móvel se desloca contra. E em termos de espaço, nesse instante, o espaço estaria diminuindo, né? Olha só como a gente inverte, né, todas as nossas classificações. Diminuindo. Perfeito? Então fica dessa forma. E agora, nossa letra G,
Ele quer que a gente classifique o movimento quanto ao módulo da velocidade, né? Ou seja, dizer se ele é acelerado ou se ele é retardado no instante t igual a 4 segundos. Vai ser acelerado, por quê? A aceleração já é negativa. E como a função em qualquer tempo maior que zero é estritamente negativa, não importa que instante de tempo você substitua, a velocidade vai ficar negativa também. Então a aceleração já é negativa e constante, então o sinal nunca vai mudar. O que muda é a velocidade. Mas como ela é estritamente negativa, a velocidade vai continuar negativa também, ou seja, sinais iguais. Seria o caso de você engatou a marcha ré, e aí você aperta o acelerador mais forte ainda, né? Então a velocidade de ré vai ficar cada vez maior. Ou então você deu um cavalo de pau, agora está retornando, e aí você vai aumentando a sua velocidade cada vez mais, né? Só que no sentido oposto à orientação da trajetória. Então, com certeza, na hora que eu substituir esse 4 na função, eu vou encontrar um valor negativo. Mas a gente vai deixar a conta aqui para poder só confirmar, tá? Dada que a minha função ela é menos 15 menos 7t, ele quer saber no instante, é 4, é? No instante 4. Então, quem é a velocidade no instante 4? Então, vamos fazendo aqui, né? Velocidade no instante 4 é igual a menos 15 menos 7 vezes 4. Então, menos 15, multiplicação primeiro, menos 7 vezes 4 dá menos 28. Sinais iguais, então a gente conserva o sinal e soma os módulos, 15 com 28 dá 43, né? Então, menos 43 metros por segundo. Ok? Então, a nossa velocidade no instante 4 ela é de menos 43 metros por segundo. Ou seja, a velocidade no instante 4 tem um valor negativo, né? E aqui nessa função, a minha aceleração tem um valor de menos 7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, minha aceleração é negativa também. Então, sinais iguais, portanto, o movimento é classificado como acelerado, tá? Então, vou colocar aqui em t igual a 4 segundos, o movimento é classificado como acelerado, porque velocidade e aceleração têm sinais iguais. Então, estão aí respondidas as questões número 1 e número 2 da nossa lista. Então a gente encerra aqui a parte 1 do vídeo. Na parte 2 eu vejo vocês para a gente estar respondendo também as questões número 3 e número 4. Então, um forte abraço e até lá!